sabe para que servem as pences nas nossas roupas? E quais peças precisam de pence, quais peças não precisam? E o que é a tal de transferência de pence, hein? Nessa aula eu vou te explicar tudo isso. As pences servem para a gente dar forma e volume também no nosso corpo. Afinal de contas, a gente sai de um molde reto, chapado no papel, para um corpo que tem curvas, principalmente aqui na região do busto e também aqui na região do quadril, que é onde geralmente a gente mais observa as pences nas roupas, né? As pences aqui para vestir bem, para acomodar bem o volume que a gente tem no nosso seio e também aqui para acomodar principalmente o volume que a gente tem no bumbum, no quadril. Quando a gente começa a fazer a modelagem de uma peça, nós começamos com algumas pences, que é o que eu chamo de pences fundamentais, que são essa aqui do busto e essa aqui da cintura, que ela termina aqui na cintura. E nós podemos ter essas pences tanto aqui na parte da frente da nossa modelagem, como também nas costas. Apesar de na parte das costas a gente não ter o mesmo volume que a gente tem na frente, né, com o seio, o que acontece é que as nossas costas, elas não são retas, a gente tem uma leve curvatura. E a pence nas costas, ela ajuda a gente ganhar esse formato das nossas costas e a roupa também se ajustar melhor ali nas costas. E além dessas pences fundamentais, no meu método de modelagem eu trabalho também com as pences de ajuste. Sabe quando você veste uma roupa e aí na cava você sente que tá dando um papinho, tá sobrando aqui? Ou então o decote da sua roupa, às vezes você vê que o decote tá meio largo também, tá sobrando um tecido ali, que se você pegasse essa sobra assim de tecido, formaria uma pence? Pois é, isso é o que eu chamo de pence de ajuste, é uma pence que a gente faz no molde da roupa para ajustar aquela região. Então, por exemplo, nesse molde eu poderia fazer uma pence de ajuste aqui na minha cava, só que essa pence de ajuste eu vou fechá-la aqui na minha modelagem e ela não aparece no tecido. Então, a hora que eu for cortar a minha roupa, o tecido já sai certinho, sem esse a mais, esse excesso aqui de tecido, porque eu já corrigi isso no papel na hora de fazer a modelagem. Então é muito mais fácil a gente fazer essas correções, esses ajustes nas roupas, na hora que a gente está desenvolvendo o molde, porque depois da roupa pronta é mais difícil da gente corrigir isso. Então eu também trabalho aqui com as pences de ajustes. Inclusive aqui no canal eu tenho um vídeo onde eu ensino a fazer o passo a passo dessa base sob medida. Eu vou deixar o link dessa aula na descrição desse vídeo. E a última aula aqui do canal foi uma aula onde eu fiz explicando só esses ajustes que a gente faz na base. Inclusive, nessa aula eu explico melhor sobre essas pences de ajustes. Então é uma aula que eu recomendo muito você assistir. Também vou deixar o link dela aqui abaixo na descrição desse vídeo. As pences têm esse formato triangular aqui. E a gente consegue controlar o tamanho que a gente quer. Quanto mais larga a pence, mais profunda, mais ajustada é a roupa no nosso corpo. E quanto menor a pence, quanto menos profunda, a gente consegue desenvolver o formato do corpo, só que não tão agarradinho, tão chegadinho no corpo, quanto como a gente tem quando a gente tem uma pence muito profunda, né, que ela deixa bem certinho mesmo o tecido acompanhando bem o formato do nosso corpo. Mas nem sempre a gente precisa trabalhar a pence exatamente nesse formato aqui. O legal da pence é o seguinte, ela tem essa função de ajudar a roupa a vestir bem no corpo, mas a gente consegue trabalhar o design dela, o lado estético da roupa através das pences. Então a gente pode trabalhar com a pence, costurar a pence dessa forma aqui de triângulo mesmo na roupa, tá? Mas a gente também pode transformar essas pences em recorte na roupa. É como se a gente pegasse a profundidade dessas pences e transformasse elas num recorte. Então a gente consegue fazer isso, a gente não necessariamente precisa trabalhar com esse formato de triângulo da pence. Além do recorte, a gente também consegue trabalhar a pence em forma de pregas e também de franzido. E eu vou mostrar tudo isso aqui para vocês na aula de hoje. E quando a gente fala de transferência de pences, nada mais é a gente pegar as pences, começando das nossas pences fundamentais que a gente tem aqui, né? Se a gente tiver também alguma pence de ajuste no molde, ela entra também na transferência de pences e a gente transfere o volume dessas pences
para onde a gente quiser na nossa roupa. Aqui eu fiz um esquema para vocês entenderem, mas eu vou mostrar tudo isso para vocês, tanto na boneca, para vocês visualizarem melhor, e depois eu vou fazer algumas modelagens para mostrar para vocês como que a gente faz isso na hora de fazer o molde da nossa roupa. Mas, para vocês entenderem, é como se, quando eu fechasse essa pence aqui e essa pence da minha roupa, esse volume de eu ter fechado, eu consigo transferir ele para vários lugares da minha roupa. Eu posso transferir tudo para cá, que seria essa costura, essa pence aqui, né? Eu posso transferir tudo, todo o volume, esse volume dentro desse aqui, para o nosso busto. Eu posso transferir para a cava, eu posso transferir para o meio do ombro, posso transferir aqui no meio do decote, na pontinha do decote. E essas transferências de pence são as mais comuns da gente ver no mercado. Então são elas que eu vou mostrar para vocês hoje. E o que é interessante vocês perceberem é que todas elas sempre terminam aqui, ó, no ápice do nosso seio. Isso é muito importante da gente manter na hora de fazer a modelagem e de fazer a transferência. Eu quero mostrar primeiro para vocês na boneca um lado sem pence e o outro lado com pences para vocês verem a diferença. E aí vocês vão conseguir entender quais tipos de peças a gente realmente precisa de pence quando a gente faz essa pence e quais tipos de peça a gente não precisa se preocupar tanto assim com as pences. Essa modelagem que eu ensino vocês a fazerem, essa daqui, ela veste muito bem até sem pence, porque eu já fiz uma camisa para mim sem pence de busto, eu eliminei as pences e deu super certo. Ela veste bem, mas quando a gente faz as pences, veste melhor ainda. Eu vou ficar um pouco com a boneca virada de frente para mim, para ficar mais fácil para alfinetar, mas eu vou virando aqui para vocês verem também, tá? Então é o seguinte, eu simplesmente coloquei o meu tecido aqui na minha roupa, na minha boneca. E aí, o que a gente pode perceber aqui? Se eu quero uma roupa mais soltinha, vocês estão percebendo que aqui como se fosse uma bata, uma blusa, né, bem soltinha, eu não tenho pence nenhuma aqui, então sem as pences a roupa ela vai ficar mais soltinha. Então quando a gente quer uma roupa que fique mais soltinha, que ela não fique contornando tanto o nosso corpo, a gente não precisa se preocupar tanto com as pences. Agora, se a gente quer uma roupa que realmente contorne melhor o nosso volume de busto e tudo mais, aí começa a entrar as pences na história. Vou virar para mim aqui para ficar mais fácil. Esse lado eu vou deixar assim, sem a pence, tá? Vou até colocar um alfinete aqui para segurar melhor. E o lado de cá, agora eu vou fazer pences para vocês. As pences é como se fosse esse excesso de tecido que eu tenho aqui, que ao pegar, ó, ele forma o triângulo que eu falei pra vocês, tá vendo? Não sei se tá dando pra vocês perceberem, só de eu pegar aqui, tá vendo esse excesso de tecido? Isso aqui é minha pence. Quanto mais eu pego maior aqui, daqui até aqui, por exemplo, maior é a profundidade da minha pence, mais vai contornar melhor aqui o seio da minha boneca. Ó, quanto mais eu aperto, mais contornado fica. Vou colocar aqui só para vocês verem. Ó, tá vendo que aqui, olha só a diferença de um lado sem pence e do outro com pence. Eu vou até virar de lado, acho que talvez fica mais fácil para vocês verem. Olha como ele faz o contorno do nosso seio. Então, é isso que a pence ajuda a fazer. Agora, olha aqui desse lado, como o tecido já cai mais reto. Ele não entra aqui, ó, ele não faz essa curvatura do seio, tá vendo, ó? Sem a pence ele fica soltinho. Já esse lado que eu fiz a pence, ela já acompanha melhor essa curvatura que a gente tem aqui. E como eu tava falando pra vocês, quanto mais profunda, aqui ela tá bem profunda, eu acho que deve ter uns 5 centímetros desse lado e mais uns 5 desse aqui. Então ela contorna bem o seio. Se eu não quero essa pence tão profunda, tão grandona assim, eu quero um pouco menos, ó, vou pegar só um pouquinho menos de tecido. Ela ainda vai fazer o formato do seio, só que não vai ficar tão grudadinho, como eu falei pra vocês. Ó, ela faz, só que mais suave do que como estava a primeira vez, tá? Pra vocês entenderem a diferença, é como se essa pence mais suave fosse igual aqui o meu vestido, ó. Tá vendo que tá contornando, né, o meu seio, tá fazendo aqui o volume, mas
Se eu quisesse deixar mais apertadinho, olha o tecido que eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu consigo apertar pra vocês. Ó, vou tirar aqui pelo lado. Olha assim a diferença, como ele fica bem mais contornado. Tá vendo? É como se aqui fosse um vestido como o meu, que ele contorna o corpo, e se a gente apertasse bem, é como se fosse tipo assim um corpete, sabe? Que ele fica bem certinho no corpo. Acho que assim fica mais fácil para vocês entenderem a diferença. E o que que acontece? A pence, a gente pode concentrá-la toda em um lugar só, como aqui que eu tava pegando essa pence, né? Que ela vai do ápice do seio até a cintura, mas a gente consegue dividir também essa pence. Então eu consigo pegar um pouco também aqui na minha lateral. Deixa eu soltar aqui para vocês verem, que seria essa pence aqui. A gente consegue ter uma pence aqui na cintura e uma pence aqui na lateral também no seio, para não ficar tudo concentrado só nessa aqui ou nessa aqui, tá? Então deixa eu alfinetar aqui para vocês verem. Ó, eu vou pegar um pouco para cá. Eu tô pegando aqui aleatório, tá, gente? Só para demonstrar, porque eu acho que assim, com o tecido, fica fácil de vocês visualizarem para a hora que a gente for pro papel, né? E aqui, ó, fiz aqui, tá vendo? No meu seio. Só que aqui eu também tenho ainda um pouquinho. Por isso que a gente consegue dividir, né, a nossa pence. Então, ir fazendo essa divisão, a pence não fica tão profunda, né? Nem tão profunda só aqui, nem tão profunda só aqui. Então, vou colocar aqui só para vocês conseguirem perceber como a gente consegue dividir o volume. Ó, tá vendo? E olha só a diferença, de novo, do lado com a pence e do lado sem a pence, que cai mais reto, certo? Agora, para vocês entenderem melhor sobre as transferências de pence, o que eu fiz aqui? Eu peguei esse molde, né, do papel e passei pro tecido, assim, tá? O tecido plano, e vou colocá-lo aqui na boneca para vocês verem como que fica e vou demonstrar as transferências de pence aqui na boneca com o molde, para vocês verem. E aí depois a gente vai para modelagem no papel para eu mostrar para vocês como que a gente faz isso na modelagem plana, tá? Eu vou virar a boneca aqui para mim para ficar mais fácil. Então o que eu vou fazer? Eu vou encaixar aqui, ó, certinho a nossa base. Então, vou encaixar o meio aqui do meu molde no meio da boneca, o decote aqui. Eu vou só encaixar realmente a base, tá, gente? Aqui no tecido. Bom, encaixei aqui o tecido com a base na manequim, só que eu não fechei as pences, tá? Esses excessos de tecido, depois eu corto, eu não quero cortar agora, mas eu vou dobrar aqui só pra não atrapalhar, para vocês entenderem, tá? Então, só da gente colocar a base, é o que eu falei para vocês, a gente sai de uma base reta, né, planificada, para um corpo que tem curvas. Então, automaticamente, para encaixar melhor, para contornar melhor o nosso volume, vocês percebem que já vai formando aqui as pences, o corpo já pede, né, quando a gente quer o caimento mais certinho. Então, agora, ó, tá tudo solto, tanto aqui quanto aqui. Vou fechar essas pences aqui para vocês verem como fica mais ajustado no corpo quando a gente fecha essas pences. E é o que eu falei para vocês, ó, a gente vem fechando até no ápice aqui do nosso seio, que é onde é o ponto mais alto, né, do nosso busto. Então, eu venho fechando aqui a minha pence de cintura, tá? Ó, fechei. Agora eu vou fechar a minha pence aqui do busto. Então, eu venho fechando a minha pence de busto aqui também. Aqui eu só tô alfinetando o tecido mesmo, eu não tô alfinetando na boneca, tá? Aqui o nosso molde é assim, dessa forma, tá? Tô representando o nosso molde aqui. E a gente vem terminando em nada aqui, ó, quando estiver chegando bem perto do nosso ápice do seio. Agora que vou prender com alfinete só para vocês verem melhor. Olha só a diferença que dá. Então, eu fechei essa nossa pence da cintura e essa nossa pence de busto. Vocês percebem como agora o molde fica mais bonito na boneca? Então, aqui a gente consegue observar o efeito da pence fechada na roupa. Então, aqui a gente consegue ver como ficaria a roupa
com a pence de busto e a pence de cintura fechada, certo? Mas, e se eu quiser transferir o volume dessas pences, o tanto que eu fechei nessa aqui, para outro lugar aqui no meu molde, né? Eu vou falar molde porque a gente está trabalhando aqui com o formato, com o nosso molde mesmo, só que no tecido. Que seria isso aqui, ó, que eu expliquei para vocês. Então, é como se eu pegasse o volume dessa pence mais dessa pence, que seria essa pence e dessa aqui, e levasse esse volume para outros lugares aqui no meu molde, aqui no meu tecido. Então, eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou virar aqui de lado para ficar mais fácil para eu poder manipular, mas eu vou retornando aqui para vocês verem de frente, tá? Então, é o seguinte, eu vou demonstrar para vocês primeiro como que a gente faz para levar esse volume para que ele fique assim, ó, certinho no corpo, tá? Vai continuar certinho assim, só que com a pence em outro lugar. Não vai ser mais a pence nem aqui, nem aqui. Vou tirar primeiro os alfinetes pra gente liberar de novo aqui o tecido com a nossa pence. Vai ficar o desenho delas aqui, tá? Mas vocês vão conseguir entender o raciocínio. Ó, vou soltar aqui embaixo só para eu poder manipular melhor o tecido, tá bom? Então, eu vou levar o volume dessa minha pence, ó, pra cá. Eu vou mandar aqui pra minha cava. Então, eu venho aqui, ó, venho esticando aqui o meu tecido. Vou colocar uns alfinetes aqui só para segurar, para o tecido não ficar voltando. Soltei aqui o alfinete e ó, tá vendo o meu tecido aqui? Eu continuo jogando ele para cá, ó. Se eu quisesse, vou até aproveitar. Se eu quisesse jogar o volume dessa minha pence só para essa minha pence aqui do busto, ó, tudo para cá, seria exatamente isso, ó. Eu vim trazendo o volume para cá. E aí a minha pence, que antes era o quê? De 1,5 cm, olha o tamanhão que ela fica agora. Ó, eu pegando aqui. Olha como ela fica muito maior. Porque eu peguei o volume dessa minha pence e joguei para dentro dessa, além do que ela já tinha aqui originalmente. Então, isso que é a gente fazer a transferência de pence. A gente transfere a medida de uma pence para dentro de outra. Então, aqui seria tudo para minha pence de busto. Mas eu quero transferir essa pence aqui para minha cava. Então, eu venho continuando aqui, ó. Tirar esse alfinete. Ó. Eu venho aqui. Deixa eu fazer uns piques para poder liberar um pouco o tecido. Para ficar mais fácil da gente trabalhar. Então, eu venho aqui, venho alisando, a gente consegue deixar aqui bem certinho, só que aí todo o volume que tava aqui, ele tá vindo pra cá, ó, tá vendo? Ó, olha só, tenho aqui bem lisinho, fazendo contorno, e aí eu transferi o volume dessa pence pra cá, na minha cava. E aí eu tenho aqui uma pence na minha cava, ou um recorte que eu vou mostrar para vocês. Se eu quiser transformar esse volume de pence em um recorte, a gente consegue. Se eu quiser pegar esse volume, essa que eu acabei de fazer para vocês, é essa aqui em azul, na cava. Se eu quiser jogar esse volume de pence, transferir essa pence e essa aqui pro meu ombro, eu também posso. Olha só, deixa eu soltar aqui o alfinete. Eu venho com o volume da minha pence, olha só, aqui pro meio do meu ombro. E aí eu tenho uma pence aqui e todo o restante fica bem certinho no corpo. Então, consigo colocar essa pence no meio do meu ombro, que é essa. Consigo colocar também essa pence no meio do decote, igual ao meu vestido. Vocês estão vendo que aqui é o meio do meu decote. E nessa metadinha aqui ó, bem aqui no meio do meu decote, é como se fosse a minha pence. Isso aqui é como se fosse a pence do meu vestido, só que eu transformei em um recorte. Eu não costurei o triângulo da pence, eu costurei um recorte. Que nada mais seria do que fazer isso, ó. Tô aqui no ombro, venho com o volume da minha pence, ó, e trago, deixa eu dobrar pra cá, trago aqui pro meio, ó. Aqui, como eu tô dobrando o triângulo, fica difícil de vocês enxergarem. Mas é isso aqui, gente.
a gente vem com o volume da pence para cá no nosso decote. Ou se eu quiser, eu venho também com o volume dela e trago aqui, ó, pro meio do nosso decote. Então vocês percebem que dependendo do movimento que eu faço com a minha pence, eu tenho designs diferentes para minha roupa, né? Então a gente consegue trabalhar diferentes recortes, estilos de recorte, seja no decote, seja no meio do decote, seja aqui, ó, no meio do ombro, seja aqui para minha cava. Então isso que eu acabei de mostrar para vocês é a transferência de pence, como ela acontece no tecido na nossa roupa. Então a gente transporta os volumes, mas a gente consegue manter aqui lisinho, e para onde a gente transportou é onde vai ter o volume, e não necessariamente a gente precisa costurar esse triângulo aqui. A gente pode transformar tanto em recorte como o meu vestido, mas a gente consegue também fazer, por exemplo, um franzido. Sabe quando tem aquelas blusas que tem um franzidinho aqui e aí uma gola alta? Pois é, esse volume da pence, esse excesso de tecido que a gente tem aqui, a gente pode simplesmente fazer um franzido aqui, usar esse volume para dar um efeito de franzido. Ou também um efeito de pregas. Então a gente pega esse volume e a gente divide aqui, ó, em pregas, e também dá um outro efeito para nossa roupa. Agora nós vamos para a parte prática aqui, para a gente fazer as modelagens, as transferências de pence na modelagem. Eu separei aqui algumas bases, tá? E vou dar alguns exemplos para vocês. O primeiro exemplo é dessa blusa, que é a blusa que eu ensino a fazer aqui no canal, tá? Essa blusa, ela não tem a pence aqui de cintura, tá? Ela só tem essa pence aqui de busto, e essa pence de busto, ela é costurada. Então, por fora a gente vê só uma costura reta, terminando em nada aqui, e por dentro fica, olha só, o triângulo da pence, tá? E aqui vocês já conseguem perceber que eu comecei a minha base assim com essa pence. É essa pence aqui que a gente vai trabalhar, tá? Ela começa pequena, só que como eu transfiro outras pences para dentro dela, ela acaba ganhando o volume das outras pences, por isso que ela fica maior. Outro ponto importante aqui, aproveitando o exemplo dessa blusa, eu falei para vocês que ela não tem aquela pence aqui na cintura, porque ela é um modelo que é mais soltinho no corpo. Então a gente tem essa pence de busto para fazer o formato do nosso busto e encaixar melhor aqui, mas aqui ela é soltinha, não tem essa necessidade de vir aqui modelando tanto, né, para fazer o efeito super modelado aqui do seio com a pence. Então nesses casos eu posso eliminar essa minha pence aqui de cintura. Eu não preciso trabalhar transferência de pence com ela, porque não faz parte do modelo da minha roupa. E aí eu posso até aproveitar a profundidade dela como uma folga para o modelo da minha roupa. Então, por exemplo, a pence ela é sempre um a mais de medida que a gente coloca na base. Então aqui são 2 centímetros. Sem a minha pence é como se a minha cintura estivesse aqui, ó, 2 centímetros a menos, que seria essa medida. Mas como é um modelo soltinho no corpo, eu posso deixar dessa forma aqui e ganhar essa medida aqui como folga do modelo, eu não preciso me preocupar com isso, tá? Então, nesse modelo de blusa, a gente vai eliminar essa pence para ter essa folga e a gente vai trabalhar com transferência de pence apenas essa aqui do busto, tá? E as outras pences que a gente faz na blusa, que são as que eu chamo de pence de ajuste. Lembra que eu falei para vocês no começo do vídeo que a gente tem as pences fundamentais, mas tem as pences de ajuste para que a roupa vista melhor no corpo? É o caso dessa blusa aqui. Eu vou simular rapidinho aqui onde são essas pences de ajustes. Essa não é uma aula de interpretação de modelo, tá, gente? É mais para vocês conseguirem acompanhar o raciocínio quando a gente se depara com uma roupa que a gente está modelando, como que a gente faz essa questão da transferência de pence. Então, ó, eu vou só simular aqui o meu decote da blusa, tá? Então, a gente sempre vai partir da base e aí em cima da base a gente vai desenhar o modelo da roupa que a gente quer. E aqui eu tô desenhando a minha cava, desci minha cava aqui. Tanto o decote quanto a cava pedem pences e ajustes. Isso eu explico na aula que eu falei pra vocês no começo aqui do vídeo. Então, eu vou fazer uma pence de ajuste no meu decote e vou fazer uma pence de ajuste aqui na minha cava, tá? Praticamente todos os modelos de roupa que são mais certinhos ao corpo e que não tem manga,
que a gente não quer que fique sobrando na cava, a gente faz essa pence aqui na cava, e quando a gente tem um decote, que ele tá bem próximo ao seio, a gente também precisa fazer essa pence de ajuste. Então, as pences que eu vou trabalhar nesse tipo de blusa, nesse tipo de modelo, são essas aqui. Só que, como eu falei pra vocês, essa pence de ajuste e essa pence de ajuste a gente fecha no papel. Ela não vai existir. Vocês percebem que aqui não tem nenhuma outra pence costurada, é só essa. E a hora que a gente fechar essas aqui no papel, o volume delas vem pra dentro dessa aqui, por isso que ela fica maior. Eu apaguei aqui a pence de cintura para não confundir, tá? Então, depois que a gente faz o desenho do nosso molde, eu vou fechar aqui no papel tanto a minha pence de ajuste do meu decote, quanto a pence de ajuste da cava, tá? Então, a gente sempre começa aqui fechando em cima e a gente vem terminando em nada, ó, sempre ajeitando com o dedo aqui, para não ficar um volume, uma coisa torta aqui de papel, tá? Então, sempre tem que estar bem lisinho aqui. E aí, você pode colocar uma fita adesiva, uma fita crepe para segurar isso aqui que a gente acabou de fechar. E muito provavelmente, quando você fizer isso, vai dar um degrau na sua modelagem e você precisa consertar, tá? Então, você vem, conserta para manter o molde bonito. E aí, vocês vão perceber que só de eu ter fechado essa primeira pence, o molde começa a ficar meio volumoso. Ó, olha que interessante. Tá vendo? Que já começa a formar o volume do nosso seio. É assim que a gente vê as pences agindo. Quando eu falo pra vocês que as pences ajudam a dar o formato, o volume pro nosso corpo, é exatamente assim. Agora eu vou fechar aqui também a minha pence da cava, tá? Que são essas duas pences, cava e decote, que são as pences de ajuste. Venho aqui, dou uma lapidada na minha cava pra ela ficar com um desenho mais bonito. Prendo. E olha só o que acontece. De eu fechar essas duas pences, olha como o molde ganha volume. Tá vendo? Aqui a gente já consegue encaixar um seio. Só que eu não posso trabalhar com o meu molde assim, né? E nem posso fazer assim, na hora de pôr em cima do tecido. Então, a gente precisa transportar esses volumes para algum lugar para que o molde fique planificado novamente. E esse lugar é aqui a nossa pence de busto, que é aqui que a gente vai trabalhar. Então, eu venho com uma tesoura e corto essa minha pence aqui no meio, até chegar aqui no ápice do meu busto. Quando eu faço isso, olha só o que acontece. O molde planifica de novo e eu ganho espaço aqui. Então, o volume que eu tinha inicialmente dessa minha pence, ele aumentou porque já era o volume dele, mais o volume dessa pence ficou essa pence grandona aqui. E é assim que a gente faz a transferência de pence nesses casos. Eu vou colocar um papel aqui embaixo só para vocês verem, tá? O quanto que cresceu. Colei o papel aqui para vocês verem o tanto que a nossa pence aumentou. Então, inicialmente ela só era esse pedacinho, e aí depois, quando a gente transferiu o volume dessas pences de ajustes para cá, ela aumentou. E aí a gente retraça a nossa pence. Como é uma blusa, eu gosto sempre de afastar uns 2 centímetros ali do nosso bico do seio, para que a costura da pence não fique tão em cima aqui do seio. E aí eu venho, ó, e retraço a minha pence. Então, ela pega um pedaço do azul, que é o que a gente aumentou, e ainda pega esse pedaço aqui, que era original dela, tá? Então, eu venho aqui e retraço a minha pence. Então, na hora de eu costurar a minha pence, eu vou costurar tudo isso aqui. E pra gente cortar o molde, a gente fecha, ó, eu vou fechar bem aonde é a nossa nova pence agora, tá? A gente vem aqui, fecha o papel. Então, esse lado se encontra com esse lado aqui. Se der um degrauzinho na lateral, vocês também podem consertar. Ó, tá? A gente vem fechando aqui um lado no outro. Vou colocar um alfinete pra gente poder cortar. Aqui, arrumo esse degrauzinho, tá? E de eu fechar assim, deixa eu recortar aqui pra vocês verem antes de eu mostrar. Venho, recorto sempre o papel aqui com a pence fechada, porque ela vai formar um chanfro, que é muito importante na hora da costura.
Recortei meu molde e mantive aqui o alfinete, tá? Só para vocês entenderem. É assim que fica a nossa roupa costurada, tá? Com a nossa pence fechada, tá? A pence vai ficar costurada, ó. Por dentro do tecido vai ficar assim, tá? Por dentro da blusa, a pence aqui, e por fora a gente só vê esse risquinho aqui. E só de eu fazer isso, olha o molde, gente, como ele fica bonito, como ele ganha aqui o volume do nosso seio. Por isso que as pences são tão importantes. E a hora que a gente abre, olha como ele volta, ele planifica, e olha aqui o volume que a gente ganhou das nossas transferências de pence, tá? Por isso que é importante também cortar com o molde fechado, porque ele faz esse chanfro que é importante na hora da gente costurar para não faltar tecido aqui, tá? Aqui eu vou dar uma opção para vocês, que é o seguinte, vocês viram que a gente dobrou a pence e a gente vai costurar, então ela vai ficar esse tantão de tecido aqui por dentro da roupa. Quanto maior o volume de seio da pessoa, maior vão ser essas pences aqui de ajustes, né? Porque elas têm a ver com o volume de seio e maior essa pence vai ficar. Então, se você não quiser que fique todo esse volume aqui por dentro desse triângulo da pence, o que você pode fazer? Você pode cortar um pouco, diminuir um pouco essa pence aqui, esse volume de tecido, tá? Então, você vem deixando 1 centímetro de margem. Então, a minha pence ela é daqui até aqui, tá? Eu vou vir deixando 1 centímetro de margem de costura aqui, desse lado, e vou deixar 1 centímetro de margem de costura desse outro lado aqui, tá? Assim, tá vendo? Fiz um triângulo aqui dentro. E aí essa parte aqui eu posso cortar, porque é esse excesso, esse gordinho de tecido do triângulo que fica por dentro, que às vezes pode incomodar algumas pessoas. Ó, então você pode tirar, vai continuar grande aqui, porque a gente, na verdade, a gente não fez nenhuma transferência aqui, tá, gente? Quando eu falo de diminuir, é o volume de tecido que vai ficar por dentro da peça. É isso aqui que eu falo pra vocês. Por fora ela fica assim, só uma costura, mas por dentro, se você não quiser, vamos virar aqui a blusa do avesso, ó. Se você não quiser que fique todo esse volume aqui de tecido, você pode fazer isso que eu acabei de mostrar. É como se a gente cortasse esse excesso de tecido aqui e deixasse só 1 centímetro de margem. A gente passa a costura aqui, mas tira esse excesso de tecido. E daí, na hora de costurar, você vai costurar aqui, ó, um lado no outro, tá vendo? Ó, o molde tá assim, você vai costurar um lado no outro com 1 centímetro de margem de costura, que foi o que a gente deixou, 1 centímetro de margem, tá vendo, ó? E aí, você vem costurando até o final, quando você vira, ele dá o mesmo efeito, tá vendo? Ó, ele faz a mesma coisa, com a diferença que daí você só fica com 1 centímetro de margem aqui, você não fica... Ó, o que a gente fez foi isso. Ao invés de você ficar com tudo isso de tecido por dentro da sua blusa, que seria desde aqui de cima, ó, desde aqui até aqui embaixo, a gente tirou um pouco desse excesso de tecido e deixou menos tecido aqui, tá? Então, se você não quiser costurar o seu triângulo todo grandão, como eu ensino a fazer na blusa, você pode fazer dessa forma e tirar um pouquinho aqui do meio, deixando 1 centímetro de margem em volta da sua pence. Agora, o próximo exemplo que eu vou dar para vocês é o que eu fiz aqui nesse casaqueto de tweed, que inclusive eu ensino a fazê-lo aqui no canal. Se você quiser aprender, tem aula com todo o passo a passo dele. E esse casaqueto, o que que acontece? Ele tem um recorte que sai aqui da cava, ó, o recorte sai da cava, ele vem passando aqui, passa aqui pelo nosso seio, desce e termina lá embaixo na barra, tá? Então é um recorte, a gente vai transformar, vou ensinar vocês como a gente transforma uma pence nesse recorte aqui, saindo da cava indo até a barra. Então aqui eu já adiantei o modelo, tá? Como eu falei pra vocês, aqui não é uma aula de interpretação de modelo, é mais pra vocês entenderem a função das pences e da transferência de pence. Nesse caso do casaquete, eu vou ter a minha pence aqui, eu vou usar agora a minha pence aqui da cintura para deixar ele mais certinho aqui nessa região do corpo. Vou usar a minha pence de busto e fiz uma pence de ajuste na cava para não ficar sobrando na minha cava. Aqui no decote, como ele é um decote mais alto, ele tá longe aqui do meu seio, eu não me preocupei aqui nesse exemplo, tá? De fazer uma pence de ajuste aqui. Como eu falei para vocês, essas pences de ajustes tem uma aula só falando sobre isso, tá? Não vou entrar muito em detalhes aqui.
E aí eu quero fazer um recorte saindo da minha cava. Eu vou desenhar aqui o recorte para vocês, ó. Você vem a altura que você quer do seu recorte, você vem terminando ele aqui, ó, tá? No ápice do seu seio. Então você pode vir desenhar o recorte que você quer na sua roupa, tá? E agora, como que a gente faz então para transferir as pences aqui para o nosso recorte? Eu vou fechar todas as pences no papel, tá? Tanto essa de ajuste quanto essa fundamental do meu busto. Eu falei todas, mas essa da cava, da cintura, perdão, a gente não precisa fechar. Vocês vão entender por quê. A gente vai trabalhar com ela, mas a gente não precisa necessariamente dobrar o papel. A gente vai recortar em volta dela, porque a gente vai aproveitar aqui em cima, a gente vai recortar aqui em cima. Quando chegar aqui, a gente pode vir e já recortar em volta da pence, porque afinal de contas o recorte ele sai da cava e vem até aqui a cintura, tá? Então a gente vai dobrar aqui a pence de ajuste da cava. Então eu venho, dobro. Da mesma forma que a gente fez na blusa, é o mesmo esquema, tá? Quando a gente tem que dobrar, fechar essas pences de ajuste. Sempre aqui terminando no nosso bico do seio. Fechei minha pence de cava, agora eu vou fechar minha pence de busto. Da mesma forma, tá? Eu gosto sempre de colocar o dedo aqui embaixo para ajudar. Fechei também aqui a minha pence de busto e quando a gente mexe assim no papel, a gente já vê aqui também o formato do nosso seio. Agora a gente vai transferir essas pences e transformá-las em recorte. Então, já desenhei aqui o meu recorte, onde eu quero que ele comece. Eu venho com a minha tesoura e olha só que interessante, eu venho cortando em cima aqui, eu venho abrindo mesmo, fazendo um recorte. E vocês vão ver, a hora que eu chegar aqui no ápice do seio, olha que interessante. Olha como já planificou, olha o quanto cresceu aqui. O volume dessa pence que eu fechei e dessa veio aqui para dentro dessa aqui. Ó, vou pôr o papel para ficar mais fácil aqui de vocês enxergarem. Olha só que interessante. Tá vendo o quanto a gente abriu o nosso molde? A gente transferiu para cá. Só que ao invés da gente costurar isso aqui em forma de pence, a gente vai fazer o recorte. Então agora tem essa pence aqui de baixo. Então eu continuo recortando, só que eu vou recortar em volta aqui da minha pence. Eu vou cortar ela fora. Ó. E quando a gente faz isso, a gente consegue dar o efeito da pence, porque é como se a gente estivesse costurando ela, só que não necessariamente na forma de triângulo, né? A gente vai costurar um lado do outro, do molde, e ele vai dar o efeito da pence, de fechar a pence. Ó, deixa eu cortar aqui embaixo, em volta do molde, para vocês visualizarem melhor. Terminei de recortar meu molde, então ele vai ter duas partes, né? Como a gente fez um recorte. E olha só que interessante, quando a gente coloca assim, juntando aqui é o ápice do meu busto, tá? Vou até colocar aqui de outra cor. Desse lado aqui e desse lado aqui. Lembra que eu mostrei pra vocês? Eu fui recortando, né? A nossa pence, ó, não joguei ela fora, deixei ela aqui pra vocês verem. O molde, ele estava assim, né? Vamos ver se eu consigo voltar aqui. Ó, tava assim, certo? E aí eu recortei e falei pra vocês, gente, olha como já abriu aqui. E aí quando a gente recorta a nossa pence fora, ó, que ela tá aqui, a gente recortou, olha só. A gente ganha também esse volume. Vou até colocar um papel aqui embaixo de outra cor, ó. A gente ganha esse volume sem a gente ter precisado dobrar a pence, né? Aqui a gente dobrou, porque a gente colou no papel, e essa aqui, como a gente recortou, a gente já aproveitou e recortou ela fora, ao invés de dobrar o papel, tá vendo? E aí, a gente consegue transferir as nossas pences dessa forma aqui, isso aqui em formato de recorte. A hora que a gente for costurar, a gente vai costurar esse lado nesse e esse lado nesse aqui. E aí, quando a gente fizer esse movimento na costura, ele vai formar aquele volume aqui do seio, dando formato para o nosso corpo da nossa roupa. Agora eu vou dar um exemplo como se eu fosse fazer um vestido com um recorte aqui no meio do ombro, tá? Como eu fiz um decote em V próximo ao seio, fiz uma pence de ajuste aqui no decote, pence de ajuste aqui na minha cava, e eu quero que fique
um vestido estilo esse que eu tô hoje, que ele é mais certinho no corpo. Então, para isso eu vou ter que usar essa pence aqui da cintura e também usar a minha pence de busto. Eu vou fechá-las, tá? Mas para fazer esse recorte aqui no ombro, é o mesmo esquema desse recorte que a gente acabou de fazer na cava. Só que em vez de eu desenhar na cava, eu vou desenhar aqui no ombro e aí a gente vai fechar no papel essa pence do decote, vamos fechar no papel essa pence da cava e vamos fechar essa pence de busto. E a hora que a gente desenhar, a gente vai recortar aqui, a gente aproveita e já recorta a nossa pence aqui da cintura fora. O que é muito importante quando a gente faz um recorte no ombro? Aqui eu defini o tamanho do ombro do meu vestido, então eu afastei um pouco aqui do meu pescoço e entrei um pouquinho aqui do começo do meu braço, certo? Então, eu acho que fica mais bonito quando a gente faz o recorte no ombro, no meio do ombro, mas não é do nosso ombro original da base, é do ombro que a gente vai enxergar na roupa, tá? Então, você pode pegar, depois que você definiu aqui o tamanho do seu ombro, você pode vir ver quanto ele tá medindo. Ó, o meu tá medindo 10 centímetros, tá? Venho na metade dele, que é 5, faço uma marcação aqui. Então, sempre na metade desse ombro aqui para ficar bonito, para ficar harmonioso. E aí eu posso vir aqui com a minha régua e trazer o meu recorte dessa marcação que eu fiz da metade do ombro, terminando aqui no ápice do nosso seio. Tá vendo? Olha só. Agora aqui eu vou até fazer diferente. Primeiro eu fechei as pences para vocês verem, né, como ficava. Eu vou abrir essa aqui já, porque conforme eu for fechando as pences, aqui já vai começar a crescer, tá? Apesar de ser um recorte, é interessante para vocês verem essa questão da transferência de pence. Ó, vou parar aqui, que daqui para cá a gente vai recortar aqui embaixo, certo? Então, ó, vou fechar aqui minha pence de decote. Vocês percebem que só eu pegar no papel para fazer o movimento, já abre aqui, a gente já começa a transferir para cá. Então, ó, a gente vai dobrar, a gente vai transferir aqui. Fecha o decote. Não esquece de arrumar aqui também, para não ficar degrau. Vou fechar a pence de ajuste da cava. Ó, como tá abrindo mais aqui em cima o meu ombro. E vou fechar aqui também a minha pence de busto. Vai abrir mais ainda, eu vou transferir todos esses volumes ali pra cima, tá vendo? Vou retraçar aqui minha cava, vou retraçar o meu decote. Nunca se esqueçam, tá, gente, de fazer esses retraçados. É muito importante para deixar a roupa bonita no formato dela. Ó, olha o tanto que a gente cresceu aqui o nosso ombro, tá vendo? E agora a gente vem dar continuidade, ao invés da gente simplesmente fechar essa pence aqui, como a gente quer o recorte até a cintura, eu venho e recorto em volta dela. Depois de recortar, ó, fica dessa forma aqui, então a gente tem duas partes, porque a gente tem esse recorte, só que dessa vez ele vem do ombro. E aí acontece a mesma coisa no exemplo anterior, que foi na cava, ó, então a gente coloca aqui, tá vendo? O ponto certo, a altura certa do busto. Vou colocar só um pedacinho aqui. Olha só, o tanto que a gente abriu aqui em cima e aqui da nossa pence, né? Ó, nossa pence que a gente recortou, ela tava aqui, a gente recortou e fica aqui o espaço dela. E é a mesma coisa, tá, gente? A hora que a gente for costurar, a gente vai costurar esse lado nesse aqui, então ele vai costurar assim. E aí, quando chegar aqui em cima, a gente vai costurar esse lado nesse lado aqui. E conforme a gente costurar, ele vai fazer o volume do nosso seio. Agora, vocês já viram os exemplos de recorte, né? Como a gente faz para transformar em recorte na cava e no ombro. Agora, esses dois últimos exemplos aqui de parte de cima, eu vou mostrar para vocês como que a gente transforma
Esse volume aqui em cima, ao invés de a gente transformar em recorte, eu vou mostrar para vocês como a gente faz pregas. Porque a gente não necessariamente precisa, como eu falei para vocês, tudo depende do visual e da proposta da roupa. A gente pode fazer recorte, mas a gente pode aproveitar esse espaço que a gente tem aqui para fazer pregas, fazer, por exemplo, uma blusa com detalhe de pregas. E a gente pode também fazer uma peça com detalhe de franzidos. Eu vou até aproveitar esse molde, olha só, se eu fechar aqui, olha como a gente tem esse espaço que abre aqui embaixo, tá vendo? Se eu quiser, por exemplo, fazer uma blusa ou um vestido com aquele efeito de blusado, que fica fofinho embaixo, a gente também pode. Então, ó, vou fechar aqui só para vocês verem. Então, a gente pode fazer ali em cima as pregas, que é o que eu vou mostrar para vocês, mas a gente também pode trabalhar com a ideia de esse tanto que aumentou da pence, ao invés da gente costurar, né, ou fazer recorte, a gente faz um franzido, passa uma costura de franzido aqui e fica um blusado, fica aquele modelo de vestido com blusado mais fofinho aqui, ou uma blusa com recorte aqui e aquele blusado, tá? Vou mostrar esses dois exemplos para vocês. Esse modelo, imaginem uma blusa mais soltinha no corpo, estilo a primeira que eu mostrei para vocês. Então, por ela ser mais soltinha, eu não vou trabalhar com a pence aqui da cintura, eu já até apaguei, tá? Só vou trabalhar com a pence de busto, a pence de ajuste na cava, porque ela não tem manga. Aqui no decote não vou precisar fazer, porque como é um decote que está longe do volume do seio, a gente não precisa se preocupar em fazer pence de ajuste nesse caso. E aqui no meu decote eu vou fazer pregas, tá? Aqui na minha blusa, a partir da transferência das pences. Então o espaço que eu vou ter para fazer as minhas pregas vai ser do volume das pences que a gente vai transferir para cá. Então a primeira coisa que eu vou fazer, vou só apagar aqui para não confundir vocês, eu já vou fazer aqui o risco da onde eu vou cortar para abrir aqui o volume, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, mais ou menos, tá vendo esse decote que eu desenhei? Eu vou fazer mais ou menos, vou abrir na metade dele, tá? Então eu venho aqui, faço um risco da metade até aqui o nosso ápice do seio e vai ser aqui que a gente vai recortar. Então agora eu vou fechar as pences, tanto a de busto quanto a de ajuste na cava. Fechei então a pence de ajuste da cava e a pence fundamental de busto. Agora, antes da gente recortar aqui, o que eu acho interessante vocês fazerem? Vocês podem medir quanto é o decote aqui antes da gente abrir. Então, desse ponto até aqui no ombro. Como é uma linha curva, você pode vir com a fita métrica em pé, eu acho mais fácil quando a gente tem curvas assim. O meu deu 13 centímetros, tá? Vou anotar aqui em cima. Deu 13. Então, assim, a gente vai injetar tecido aqui, que vai ser através da transferência de pence que a gente vai fazer pra cá. E a hora que a gente fechar essas pregas, né, que a gente vai fazer aqui o efeito de pregas, tudo fechadinho tem que ter 13 centímetros. Por isso que é legal a gente marcar quanto que tá dando aqui. Agora, então, eu venho e abro aqui nessa linha que a gente fez para transferir a nossa pence para cá, as nossas pences, né? Ó, venho cortando até aqui, na altura do seio, e abriu aqui. Só que aí vocês percebem que ficou um lado do decote para cá, o outro para cá. É assim mesmo, a gente tem que refazer aqui esse desenho do nosso decote. Na hora que a gente abre a pence, ele vai ficar dessa forma aqui, tá? Colei um papel aqui, tá? Para fazer o tanto que aumentou, o quanto que injetou aqui de tecido. E eu venho aqui, gente, agora eu retraço o meu decote, tá? Ó, você vai ter que retraçar mesmo, você pode subir um pouco mais de um lado, descer um pouco mais aqui do outro. Você vem fazendo de uma forma que fique harmoniosa e sem bicos. Se você quiser, você pode pôr até a régua aqui para te ajudar. Eu retracei aqui, mas não se preocupem tanto com isso, porque depois ainda a gente vai mexer um pouquinho na hora que fechar a pence, tá? É só pra gente ter mais ou menos um norte aqui, uma direção. Antes de eu explicar como a gente faz a prega, que aqui a gente vai usar esse volume para transformar em prega e dar esse efeito de prega aqui no decote da blusa. Eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz prega. Eu fiz um esquema aqui para explicar aqui que eu acho mais fácil, maior, né, do que no molde. Então é o seguinte, a prega a gente precisa definir qual vai ser o tamanho dela. Nesse exemplo que eu trouxe aqui nesse papel, eu defini que eu quero a minha prega com 5 centímetros. Então, daqui até aqui, eu tenho 5 centímetros. Aí, eu dei um espaço de uma para outra para não ficar uma prega grudada na outra, porque senão às vezes fica um efeito feio. Dei um espaço que você pode
pode definir o quanto você quer, de repente uns 2 centímetros. E aí fiz outra prega, perdão, de 5 centímetros aqui. Então, o que a gente vai dobrar é aqui, é essa prega aqui, espaço, dobra de novo. Como que a gente pode dobrar a prega? A gente pode levar esse lado até esse e esse até esse, assim. E aí a gente consegue fazer um estilo de prega, então a gente dobra no papel, né? Na hora da costura também na roupa a gente dobra, levando um lado ao outro, ó. Tá vendo? Dobrei essa prega, dei o espaço, venho aqui, dobro de novo, tá vendo? E fica 2 preguinhas. Ou o que a gente pode fazer? A gente pode fazer dobrar essa ponta até o meio da prega, então a gente descobre onde é o meio aqui da prega, leva uma ponta até o meio e a outra ponta até o meio. Aqui também, uma ponta até o meio e outra ponta até o meio. Então a gente, a hora que dobra, vem com ela até aqui e com a outra ponta vem dobrando até aqui, ó. E aí ela forma essa prega aqui, tá? Dá o espaço, na outra também a gente vem dobrando até aqui e aí a gente dobra essa outra ponta até aqui o meio, ó. E aí a gente forma o efeito de prega, tá vendo? Então a gente pode dobrar dessa forma. E é isso que a gente vai fazer na nossa blusa. Só que pra gente definir o tamanho da prega, é o tamanho que aumentou da nossa transferência de pence. Então você precisa medir o quanto foi esse acréscimo da pence. No meu caso, eu já medi, deu 6 centímetros. Então eu tenho para trabalhar 6 centímetros aqui. Com esses 6 centímetros, eu vou fazer 2 pregas de 3 centímetros cada uma. Então vai ser uma prega com 3, vou dar um espaço e fazer outra prega com 3, porque daí eu elimino esses 6 centímetros aqui, só que em formato de prega, fechando ela bonitinha aqui e dando esse efeito visual na roupa. Então, o que eu vou fazer para ficar um decote bonito? Aqui do meu meio, eu vou dar uma distância de 3 centímetros, um espaço de 3 centímetros, tá? Ó, 3 centímetros daqui para cá. Vou desenhar a minha prega com 3 centímetros, a primeira. Então, vai ser daqui até aqui, tá? Aqui tem 3 centímetros. Ok? Vou dar um espaço de uma para outra de 2 centímetros. Então, daqui até aqui vai ficar livre. E daqui para cá eu desenho a minha outra prega de 3 centímetros. Ó. Então, minha prega é essa aqui. E daqui para cá fica livre. Então, esses 6 centímetros que a gente abriu aqui, eu joguei 3 centímetros nessa prega e 3 centímetros nessa outra prega aqui. Eu vou fazer aquela de dividir ao meio, tá? Então, eu venho aqui, como é 3 centímetros, onde dá 1,5. E onde dá 1,5 nessa aqui, eu sei que é onde eu vou fazer o encontro. Então, eu vou dobrar esse lado aqui e essa ponta vem pra cá aqui no meio, essa ponta eu dobro aqui e essa ponta também eu trago aqui pro meio. E aí, a gente precisa dobrar o papel assim, ó, então essa ponta vem encontrando até o meio, porque na hora que a gente recortar, vai formar, a gente precisa ter esse formato bem certinho do decote, tá? Então, é importante que vocês dobrem mesmo o papel, por isso que eu falei, não se preocupem tanto na hora de desenhar, redesenhar aqui, porque a gente vai retraçar agora aqui. Então, vou fechar com um alfinete, ó. Vocês viram que a ponta não se encontrou? Uma ponta veio pra cá e uma ponta pra cá? Não tem problema, a gente vai retraçar depois. Fechei a primeira prega, esses 2 centímetros aqui é meu espaço, agora eu venho pra segunda prega. Vou trazer daqui até aqui e vou trazer essa ponta até o meio, ó. Ele é chatinho de fazer no papel, gente, por isso que eu quis fazer aquele exemplo maior pra vocês. Ó. Fechei. Alfinete aqui pra gente poder retraçar e cortar. Ó, eu consegui fazer uma prega aqui e outra prega aqui. Agora eu preciso vir e retraçar aqui o meu decote, porque ele deu esse bico aqui. Então eu vou ganhar um pouco de medida aqui. Ó. Então, eu retracei aqui meu decote para ficar com um desenho bonito, contínuo, tá? Aqui estão as nossas pregas. Eu coloquei aqui em cima só para fazer um pezinho,
tá? Para não abrir aqui, porque o papel é meio chatinho. O que é importante vocês fazerem? Confiram se agora com as pregas fechadas, por isso que é importante estar com alfinete. Lembra que o meu decote inicial estava com 13? Eu venho e coloco a minha fita aqui de novo para ver se está dando os 13 centímetros, ó. Tá? Às vezes, por você ter mudado um pouquinho o formato do decote, né, nessa da gente fazer as pregas, pode ser que aumente pouca coisa, ó. No meu caso deu certinho os 13. Então ele tá do tamanho certo que eu quero pro meu decote, para ficar um decote bonito, mas com esse detalhe agora de pregas que a gente acrescentou da nossa transferência de pence. E agora, com as pregas fechadas, com o alfinete, é que a gente recorta, tá? A gente precisa recortar com elas fechadas. Ó. Ó, isso que eu falo pra vocês do desenho do decote ficar harmonioso, bonito, sem bico aqui. E a hora que a gente abre, olha só, vai ficar uns chanfros aqui, porque a gente fez, né, fechou ali, então ele dá esse chanfro, por isso que é importante cortar com o alfinete. E fica dessa forma. E aí quando você fizer isso no molde, é importante você marcar, tá? Você pode até fazer piques, ó. Onde começa a prega, tá? Você pode marcar, fazer todas as marcações para você não se confundir aonde você tem que fechar, aonde é o espaço, tá? Você vai fazendo essas marcações, como eu fiz nessa aqui, você faz na outra prega também. Esse exemplo agora, a gente vai jogar todo o volume das nossas pences aqui para a cintura, para fazer um blusado aqui na cintura, um franzido na cintura, tá? Então, aqui eu fiz esse modelo, vou fechar minha pence de ajuste do decote, vou fechar a pence de ajuste da cava e vou fechar também a minha pence de ajuste de busto aqui no papel. Fechei então as pences no papel e agora, para a gente transferir o volume dessas pences aqui para nossa cintura, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar essa nossa pence aqui da cintura e vou cortar ela ao meio. Se você quiser, você pode até fazer o risco dela aqui no meio, tá? Mas eu vou cortar assim no olho mesmo, ó. Vou abrir aqui até chegar ali no nosso ápice do seio, ó. E quando a gente faz isso, todo o volume dessa pence, dessa e dessa aqui vem para nossa cintura, tá? E aí, como a gente quer ganhar medida, a gente quer que a nossa cintura aqui fique maior pra gente fazer o efeito de franzidinho, que a gente passa aquela costura de franzido e aí a gente vai franzir, a blusa vai ficar com aquele efeito de blusado soltinho aqui. E a gente franze ela até ela ficar na medida da nossa cintura original para encaixar na roupa, tá? Então você tem que ver também o quanto que você vai franzir pra você não franzir muito e depois, se for um vestido, não vai encaixar na cintura de baixo, tá bom? E aí, essa nossa pence de cintura, o que a gente faz com ela? A gente deixa ela aqui mesmo, é como se a gente estivesse considerando esse valor dela aqui para ajudar nesse a mais que a gente quer, para aumentar aqui a nossa cintura. Então, ela vem para cá também para ajudar nesse blusado aqui, a gente ganha medida com ela. Então, a medida dela, mais a medida das pences que a gente transferiu, vem para cá, para a gente ter aqui esse efeito. Agora eu vou colar um papel aqui e a gente vai ligar esse ponto até esse aqui em curva, tá? Pra gente poder cortar aqui embaixo e ter o molde certinho na cintura. Eu retracei então aqui para deixar contínua a nossa cintura. E a nossa cintura original, ela é da onde? É do meio até esse ponto aqui, antes de começar a nossa pence aqui de cintura, porque o volume da pence de cintura eu tô considerando aqui dentro, tá? Dessa pence aqui que a gente transferiu. Então, ele é do meio até aqui, antes de começar a pence, e daqui do final da pence de cintura até a minha lateral. Minha cintura é essa aqui, original, tá? Então, se eu medir, a minha tá dando daqui, desse ponto até aqui, 9. E desse ponto aqui, ó, deu 9 até aqui, 18,5. Então, a minha frente no total, na cintura, tem 37 centímetros. É a minha cintura mesmo medindo, sem acréscimo de tecido. Só que aqui a gente ganhou medida. A gente ganhou medida de metade da pence da cintura aqui, mais a outra metade da pence da cintura aqui, que a gente cortou ela no meio, mais toda essa parte aqui da transferência de pence. Então, aqui eu ganhei, olha só, 10 centímetros. Eu ganhei 10 centímetros na minha cintura.
Então, a hora que a gente for cortar o nosso molde, ao invés, nesse caso, de ter 37 centímetros, vai ter 47 à minha frente, tá? E a hora que eu for franzir essa parte aqui da frente, ó, a gente passa uma costura de franzido, puxa e ela vem fazendo os franzidinhos assim. Eu vou franzir até que chegue nos meus 37 centímetros, que é o tamanho correto da minha cintura, tá bom? E esse franzido a gente pode distribuir, por exemplo, centralizar ele um pouco mais aqui no meio frente, ou a gente pode fazer um franzido de fora a fora, então você pode distribuir ele um pouquinho aqui no meio frente, um pouco aqui no meio, um pouquinho aqui na lateral. O importante é que essa quantia que você vai franzir é essa aqui que você ganhou, que no caso aqui deu 10 centímetros, tá? Então, fica maior 10 centímetros, a hora que você franze ele volta ao tamanho original da sua cintura. E para finalizar, eu mostrei para vocês as transferências de pence que a gente faz na parte de cima do nosso corpo. Mas na parte de baixo, quando a gente tem saia, calça, né, a gente consegue também trabalhar um pouco com as pences e transformá-las em recortes. É o caso dessa minha saia aqui, que vocês percebem que aqui na frente ela tem esse recorte. Ela tem um recorte tanto na frente quanto nas costas, ó. Esse recorte aqui, originalmente, eu comecei o molde assim, com essa pence, e transformei essa pence no recorte, desde aqui a cintura até a barra da saia. Então, vou mostrar pra vocês como a gente faz isso, mas eu até imagino que vocês já saibam como fazer, porque praticamente o que a gente fez na frente, a gente consegue fazer aqui também na parte de baixo da saia. Então, a gente começa aqui com a base, eu fiz a minha pence da minha saia, e aquele recorte, ele segue essa direção aqui, ó, da minha linha central da pence. Então, eu posso vir aqui, veja a distância, ó, a minha tem 10 centímetros, daqui do meio até aqui no meio da minha pence. Eu venho com esses mesmos 10 centímetros e trago ele aqui na minha barra, tá? E agora eu venho e faço uma linha reta aqui, desenhando o recorte que eu quero na saia. E agora, gente, é simplesmente recortar. Então, a gente vem aqui, recorta nessa linha que a gente desenhou e a gente vai contornar a nossa pence fora. A gente recorta aqui também a pence fora. Ó, cheguei aqui no final da pence, eu venho cortando ela pra cá. Ó, e já fico com essa parte aqui da minha saia. Venho e corto aqui também desse outro lado, eliminando a pence. A gente simplesmente recorta e recorta a pence fora, tá? Igual a gente fez com recorte na parte de cima do corpinho, como eu expliquei pra vocês quando a gente tem recorte. E então, depois que a gente traça o nosso recorte e tira a nossa pence, ó, a gente vai ter duas partes aqui do nosso molde, e essa parte é a da pence que a gente tirou. Na hora da costura, a gente vai costurar um lado no outro, né? Inclusive esse aqui. E o molde fica com essa cara mesmo. Então, aqui ele é reto, né? Por conta do recorte, mas chegando aqui na pence, ele dá uma inclinada da pence. Então, aqui foi o que a gente tirou da nossa pence e transformou ela em recorte. Agora, pra gente finalizar, eu vou dar um exemplo aqui de como a gente pode transformar uma saia reta, como essa, em uma saia evasê, que ela ganha volume aqui na barra. Então, ela sai desse formato reto e ela fica assim, ó, em A, tá vendo? Ela abre, ganhando volume aqui na barra a partir da pence, tá? Então, é o seguinte, aqui eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz no exemplo anterior. Eu sei que do meu meio até aqui, da minha pence, tem 10 centímetros, eu venho e coloco esses mesmos 10 centímetros aqui, tá? Venho e traço aqui uma linha reta. Do mesmo jeito que a gente começou fazendo a saia anterior, do recorte, é assim que a gente começa. Só que, ao invés de eu recortar tudo aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou fechar essa minha pence aqui no papel, então eu vou dobrar, tá? Fechei aqui com fita adesiva, aqui eu só marquei o final da pence para eu saber, tá? Porque agora a gente vem com a tesoura e a gente vai cortar nessa linha que a gente fez, daqui da barra até aqui no final da nossa pence. E aí vocês vão ver o que que vai acontecer. A gente vai transferir o volume da pence que a gente fechou ali em cima, aqui para nossa barra, e aí a nossa saia vai ganhar volume na barra. Ela vai abrir na barra, ó. Venho cortando até que o final
da nossa pence. E aí o molde planifica e olha só o tanto de tecido que a gente ganha aqui. Então a gente ganha tanto aqui no quadril, deixa eu colocar aqui o papel embaixo para ficar mais fácil, né? Olha só, essa linha aqui é a nossa altura de quadril. Então a gente ganha um tecidinho aqui, então dá uma folga no quadril, não fica aquela saia agarrada no quadril, e a gente ganha aqui na barra, então ela fica uma saia mais nesse formato em A, que ela vai abrindo, antes ela estava mais reta. E aí a gente vem aqui também, ó, coloca um pedaço de tecido de papel embaixo e você retraça aqui, tá? Para você poder cortar a barra e ficar tudo certo. Geralmente, quando a gente tem esse tipo de saia, que ele é em A, ele é evasê, a gente precisa subir aqui um pouquinho, ó, na lateral, tá? Pra não ficar dando bico na roupa. É sempre importante a gente fazer isso. Então, eu venho subir, deu 0,7 mais ou menos, não deu nem 1 centímetro, tá? Venho, subo um pouquinho aqui na minha lateral e continuo aqui o traçado da barra da minha saia. E essa foi a aula de hoje. Eu quis trazer todos esses exemplos para que vocês realmente compreendam tudo que a gente consegue fazer com as pences. Claro que assim, aqui eu tentei selecionar os exemplos principais, né, o que a gente mais costuma ver em roupas, no mercado, mas vocês entendendo esse raciocínio de como a gente consegue transferir as pences, tanto costurando em forma de pence mesma, ou transformando em recorte, ou numa prega, em um franzido, a gente consegue dar a cara para nossa roupa, para o modelo da roupa e ainda assim ter a função da pence, que é trazer o volume e encaixar bem no nosso corpo. Então, se você gostou dessa aula e você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve aqui. Não esquece de deixar seu like aqui no vídeo e encaminhe essa aula para todo mundo que você acha que precisa assistir, que tem dificuldade com pence, com transferência de pence, que eu tenho certeza que essa aula vai ajudar muito. E eu espero vocês no nosso próximo vídeo.